Engraçado que ela falou, né? A pessoa vai pra igreja porque tá interessada em outra. A maioria de nós começou indo pra igreja assim. Eu fui Exato. assim também. Eu também. Eu fazia crisma lá na paróquia, lá em Planaltina, e era literalmente em frente. Em frente onde eu morava era a igreja. Era literalmente igual aqui, se nós atravessássemos a rua, era a paróquia Ai, Santa minha Rita de casa é Cássia. assim. É, né? E aí eu tava fazendo a crisma e tal. Morava em frente à igreja, chutava bola na igreja e tal. Esses dias o Nossa. padre era literalmente. Meu Deus. Porque tinha um arco assim, ó, em frente à igreja, tinha duas traves, literalmente, era bonitinho, duas traves assim. A gente jogava bola lá na frente, mas já era comum, porque na frente tinha uma praça bem grande. E eu cresci ali, perto da igreja, muito perto. Literalmente morava em frente, literalmente era próximo de Deus ali, né? Mas nunca tinha tido uma experiência. Aí foi assim até os meus 17 anos. Morava ali em frente, depois mudei para um pouquinho mais longe. Aí fiz a crisma. Quando eu mudei, eu fiz a crisma. Ali com 16 para 17 anos. E aí depois que eu fiz a crisma, teve um menino passou lá, falou, um amigo meu do futebol ainda, né? Falou: "Olha, vamos lá, vai começar um grupo de jovens e tal". A galera, aí ele mostrou, ele me iludiu, né, no fim das contas. Gustavo, o nome dele. Depois eu vou mandar pra ele esse vídeo aqui. Aí uma folha cheia de nomes, né? O pessoal da Crisma, acho que tinha umas 5 turmas de Crisma, então cheia de nomes, cheia de nomes. Aí cheia de nomes. Aí eu fui olhando os nomes assim, aí os meus amigos estavam perto e tal. Tinha uma menina que eu achava linda. Eu falei, Ai, aí o nome pronto. dela tava lá. Eu falei, eu vou. Meu Deus do céu. Olha o Tá interesse. vendo? Jesus não tinha nada a ver nesse momento. Jesus usou dali pra poder me trazer. Aí ele me pegou de vez, tanto é que eu já dei a vida pra ele. Aí eu fui e comecei a participar ali. Aí comecei a frequentar. Mas engraçado que no meu coração sempre tinha um desejo de ser aquilo que eu nasci pra ser. Um homem de Deus, um filho de Deus. Não sei explicar como, mas óbvio que hoje tenho consciência, né? Da consagração que Deus já tinha pra minha vida. Mas eu não conseguia me ver ali. Porque, beleza, começou o grupo de jovens, mas começou a talvez. Eu falei, cara, eles não estão indo por causa de Deus, alguns. Aí eu comecei a me afastar um pouquinho. Aí fiquei jogando meu futebol e tal, faculdade. Mas aí depois um dia falaram, ó, vai ter o retiro. O nome do retiro chama Eu Navegarei. Eu fiz o retiro, tive um encontro pessoal com Jesus, batismo no Espírito Santo no ano de 2012. Tem um tempinho já, né? Mas mais de 10 anos. No ano de 2012, fiz ali o meu encontro pessoal com Jesus, tive o batismo no Espírito Santo. E uma semana depois, eu ainda jogava futebol ali e tal. A gente teve um campeonato muito importante. Jogava futsal, no caso, que era o campeonato das divisões do Brasil ali. Foi o nosso time, um time que um tempo atrás eu tinha ido fazer teste lá pra ver se eu conseguia ser jogador profissional lá e tudo mais. Não passei, a gente pegou esse time e enfrentou. Eu achei que naquele momento, porque já tinha redes sociais, obviamente, naquele momento que eu tava conquistando um título do mundo. Tava conquistando uma medalha que ia passar, mas pra mim era a coisa mais importante da minha vida. Eu falei, agora sim, eu cheguei aonde que eu queria chegar na minha vida. Agora eu sou quem eu penso que devo ser. Mas aí passou uma semana depois, teve o PHN, 2012, Maravilhoso. aqui em Cachoeira Paulista. E aí eu fiquei com aquilo no coração, com desejo de vir, e vim sozinho. Não conhecia ninguém da excursão, mas eu sabia que tinha um chamado de Deus pra mim. Depois que eu cheguei ali, eu ainda não sabia o que era a comunidade Canção Nova, eu não sabia o que era ser consagrado a Deus. Eu pensava que para ser de Deus, um homem ele podia ser padre ou no máximo ministro da Eucaristia. Mais do que isso, nunca. E aí eu fui percebendo que Deus tinha um chamado a mais pra mim. E aí de 2012, aí passou um longo período, aí eu fui, depois em 2017, começar o meu caminho vocacional com a comunidade Canção Nova. E ali, quando eu comecei o caminho vocacional, eu lembro que no ano de 2017 eu estava na capela ali da Sagrada Família, já estava buscando, já estava querendo ser de Deus inteiramente. Coordenava já o grupo que eu tinha começado a participar, já tinha começado a deixar muitas coisas, né? As coisas do mundo, quando nós começamos a nos entregar, elas podem até seduzir no início. Elas podem até atrair muito, mas chega uma hora que elas não saciam mais a sede do coração do homem, que é pelo eterno. Que a gente percebe que tudo vai parando só aqui. E aí quando deu ali em 2017, estava na capela, o Senhor colocou no meu coração, ali na Sagrada Família, em Cachoeira Paulista, Vinícius, e a Canção Nova? E eu perguntava para Deus muitas coisas. Onde que poderia ser, o que eu deveria fazer, lá onde eu estava. Mas aí Deus me trouxe num lugar que falou, e a Canção Nova? E aí aquilo causou um silêncio no meu coração, porque eu não sabia o que responder. Quando é de Deus, cai e um silêncio adentra no coração e traz uma certa paz. Aí ele começou o caminho vocacional, 2017, 18, 19, ainda morando com meus pais, lá na região de Brasília.
2020, entrei pra Canção Nova, deixei pai, mãe, irmã. Aí o Padre Jonas lá no início chamou, né? Quem tem coragem de dar um ano da sua vida pra Deus? Deixar pai, mãe, estudos, trabalho, namoro, pra poder dar um ano da sua vida pra Deus e fazer aquilo que eu faço com vocês. E aquilo ali foi respondendo no meu coração, dia após dia. Eu falei, é isso. Aí eu descobri qual era a minha identidade. Filho de Deus, consagrado a Ele. Que nada vai roubar. Nada. Podem vir muitas circunstâncias, mas nada vai roubar aquilo que Deus colocou no meu coração. Lá quando... Colocou no meu coração, não. Fez com a minha alma criada para ser Canção Nova. Eu, Canção Nova, preciso ser aquilo que Deus sonhou. A identidade de filho de Deus, criado por Ele, consagrado a Ele. E aí, a gente estava falando do mundo, né? O jovem não se encaixa. O Padre Jonas escreve para a comunidade Canção Nova um documento que é para os membros, né? Ser diferente não é um peso. O nome do documento é esse. Tem um livro que nós recebemos, os nossos documentos, aí tem lá. Ser diferente não é um peso. Aí lá ele vai dizendo, se o Padre Jonas pudesse mesmo abrir esse documento, seria muito esclarecedor para a juventude, eu digo para nós hoje em dia. Você já percebe que não se encaixa em tais lugares, você já percebe que tais amizades já não fazem sentido para você. Coisas que você amava. Por exemplo, eu amava estar ali no meio do futebol e tal. Gosto de jogar ainda até hoje. Mas amava depois ir no pagode e depois num show, alguma coisa. Mas depois que nós encontramos o Senhor, a nossa alma tem sede dele.